O livro maldito de São Cipriano. A verdade oculta que a Igreja não quer que você saiba. Hoje, São Cipriano é venerado pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa como um santo, um defensor do bem e da fé cristã. Mas poucos sabem que, antes de se converter, ele foi conhecido como um dos mais poderosos bruxos da antiguidade. Sua história é marcada por segredos obscuros, rituais proibidos e um livro misterioso que muitos acreditam ser amaldiçoado. Um livro que, mesmo após sua conversão, continua a despertar medo e fascinação em todos aqueles que ousam se aproximar dele. Mas quem foi realmente São Cipriano? E qual é a verdadeira história por trás desse homem que, em vida, caminhou entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas? Vamos descobrir agora, mergulhando nas profundezas de um mistério que a Igreja preferiria que você nunca soubesse. 1. A origem de um feiticeiro cipriano nasceu em 250 d.C., na antiga cidade de Antioquia, hoje conhecida como Antaquia, na Turquia. Filho de uma família pagã extremamente rica, desde muito jovem ele foi imerso em um mundo de segredos antigos e poderes místicos. Enquanto outras crianças brincavam inocentemente, Cipriano já estava sendo iniciado nas artes ocultas, aprendendo os segredos da alquimia, astrologia e outras formas de magia que poucos ousariam sequer mencionar. Aos 7 anos de idade, Cipriano já era considerado um prodígio da feitiçaria. Dizem que ele era capaz de controlar os elementos, invocar trovões e ventos e até mesmo formar tempestades à sua vontade. Mas, ao contrário do que se poderia imaginar, Cipriano não estava satisfeito com os conhecimentos que adquiria. A sede por poder o consumia, levando-o a buscar respostas e segredos em terras distantes, longe de sua Antioquia natal. 2. A jornada de um bruxo. Com apenas 10 anos, Cipriano deixou sua casa e iniciou uma jornada que o levaria por diversas culturas e práticas mágicas. Na Grécia, aprendeu as artes do engano, dedicando-se à deusa Hécate e aprimorando seus conhecimentos em necromancia. Na ilha de Icaria, dedicou-se à deusa Diana, mergulhando ainda mais profundamente nos mistérios das ciências ocultas. Mas foi no Egito, na mítica cidade de Mênfis, que Cipriano atingiu o ápice de sua habilidade mágica. Lá, ele aperfeiçoou seus encantamentos, estudando os antigos manuscritos que ensinavam como manipular o mundo espiritual e se comunicar com os mortos. Cipriano estava cada vez mais imerso em práticas que hoje seriam consideradas heréticas e perigosas. Ele tornou-se conhecido como um grande feiticeiro, temido e respeitado por onde passava. A cada nova cidade que visitava, sua fama crescia, assim como os rumores sobre suas habilidades sobrenaturais. Mas mesmo para um homem como ele, o destino reservava uma virada surpreendente. 3. A conversão. Uma virada misteriosa. De volta à sua cidade natal, Cipriano se estabeleceu como um grande feiticeiro, envolvido em rituais que o conectavam ao sobrenatural. Mas foi ali, em Antioquia, que ele conheceria Justina, uma jovem cristã devota que mudaria o curso de sua vida para sempre. Justina era uma mulher extraordinária, de uma beleza incomum e uma fé inabalável. Ela havia se consagrado a Cristo, dedicando sua vida à oração e à castidade. Quando um jovem rico da região chamado Aglaidas se apaixonou por ela, Justina recusou seu pedido de casamento, preferindo manter seus votos a Deus. Desesperado, Aglaidas procurou Cipriano, na esperança de que ele pudesse usar seus poderes para enfeitiçar Justina e fazê-la ceder ao seu desejo. Cipriano, confiante em suas habilidades, realizou um ritual poderoso, invocando forças obscuras para amarrar Justina em uma teia de luxúria e desejo. Mas, para sua surpresa, a magia não teve efeito algum. Justina, protegida por sua fé e pelo sinal da cruz, permaneceu imune às forças do mal. Cipriano, acostumado a dominar os elementos e a manipular o sobrenatural, ficou profundamente abalado. Como poderia uma simples cristã derrotar o poder de um feiticeiro tão experiente? Essa derrota inesperada desencadeou uma crise espiritual em Cipriano.
Ele começou a questionar tudo o que havia aprendido e a duvidar do poder das forças que tanto venerava. Eusébio, um amigo cristão, aproveitou esse momento de fraqueza para apresentar a Cipriano a fé em Cristo, e aos poucos, o poderoso feiticeiro começou a se afastar das práticas mágicas. 4. A Noite dos Fantasmas. Há uma história que poucos conhecem sobre a noite em que Cipriano finalmente se rendeu à fé cristã. Dizem que em uma sexta-feira à noite, enquanto caminhava por uma rua deserta, ele foi confrontado por 14 fantasmas, alguns dos quais eram bruxas que haviam conhecido Cipriano em sua vida pregressa. As almas atormentadas imploravam por ajuda, mas Cipriano, tomado por um medo profundo, declarou que havia se convertido ao cristianismo e que agora servia a Jesus Cristo. Após esse encontro aterrorizante, Cipriano teve um sonho perturbador. Em sua visão, um anjo o protegeu das almas dos mortos, mostrando-lhe o poder da oração e da fé em Deus. Quando acordou, Cipriano queimou seus manuscritos de feitiçaria, doando seus bens aos pobres e abandonando completamente sua vida de feiticeiro. 5. A morte e o legado de São Cipriano. Apesar de sua conversão, a história de Cipriano e Justina não teve um final feliz. Ambos foram perseguidos pelo imperador Diocleciano, um implacável inimigo do cristianismo. Cipriano e Justina foram presos, torturados e finalmente condenados à morte por se recusarem a renunciar à sua fé. No dia 26 de setembro de 304 d.C., os dois foram decapitados nas margens do rio Galo, em Nicomédia. Seus corpos foram deixados expostos por 6 dias antes de serem resgatados por cristãos e levados para Roma, onde seus restos mortais foram preservados na Basílica de São João de Latrão. Mas a morte de Cipriano não apagou o seu legado. Pelo contrário, sua história continuou a se espalhar. E o misterioso livro de São Cipriano, também conhecido como o Livro da Capa Preta, tornou-se uma lenda por si só. Este livro, repleto de rituais de ocultismo, exorcismos e feitiços, teria sido escrito por Cipriano antes de sua conversão. No entanto, o que realmente intriga estudiosos e curiosos é o fato de que ninguém sabe ao certo quem compilou esses manuscritos e os transformou no que conhecemos hoje. 6. O Livro Maldito. Mistério e controvérsia. O livro de São Cipriano é cercado de mistério e controvérsia. Alguns dizem que ele contém poderes ocultos capazes de mudar a vida daqueles que o possuem, enquanto outros acreditam que sua simples posse pode trazer azar e desgraça. O que é certo é que o livro, dividido em 10 partes, abrange uma vasta gama de rituais e feitiços, desde a preparação de amuletos até orações para quebrar maldições. Entre seus segredos mais sombrios, destaca-se a oração da cabra preta, considerada uma das invocações mais poderosas e perigosas da obra. Mas será que São Cipriano realmente escreveu este livro? Como poderia um homem que queimou seus manuscritos, ao se converter ao cristianismo, deixar para trás um legado tão sombrio? A verdade é que não sabemos. A primeira edição do livro de São Cipriano surgiu apenas em 1846, séculos após a morte do santo. Muitos estudiosos acreditam que o livro é uma obra pseudepigráfica, ou seja, atribuída a Cipriano, mas escrita por outra pessoa. No entanto, o mistério em torno de sua origem e as histórias sobre seus supostos poderes continuam a alimentar a curiosidade e o medo em todo o mundo. Cipriano foi um homem que caminhou entre 2 mundos. De bruxo temido a santo venerado, sua vida é um testemunho das complexidades da fé e da natureza humana. Mas, mesmo após sua morte, os segredos que ele deixou para trás continuam a assombrar e intrigar aqueles que ousam buscar o conhecimento proibido. E você, tem coragem de abrir as páginas do livro de São Cipriano? Ou prefere manter distância de um dos mais enigmáticos e controversos personagens da história? Por hoje nos despedimos, mas o mistério continua. No próximo vídeo, vamos explorar um dos anjos mais poderosos de Deus, uma figura cercada de mistérios e poder celestial, Metatron. Quem é esse ser celestial que dizem
ocupa o mais alto lugar ao lado de Deus. E por que você precisa conhecer a sua história? Não perca o próximo episódio de Além da Bíblia. Até lá, mantenha seus olhos abertos e sua mente alerta. Você nunca sabe quais segredos ainda estão por vir.